Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu sou a Thaís Maruoc e toda quarta-feira lançamos um episódio novo para você. Aqui a gente gosta de conversar sobre tudo um pouco. Falamos de maternidade, criação dos filhos, pedagogia, estilo de vida, práticas para uma vida mais saudável e equilibrada e mais um monte de coisas. Tem sempre um tema bacana e convidados interessantes. Então se acomode porque o Em Casa a Gente Conversa tá só começando. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. Quero agradecer primeiro a todas as pessoas que contribuem no Catarse para que esse podcast se torne viável financeiramente. Agradecer a cada pessoa que se esforça, ainda mais nesse período difícil, que a gente está passando agora da pandemia. Então, meu muito obrigada de verdade. Se você também gosta do conteúdo aqui e quer dar mais uma força, é só entrar no catarse.me/agenteconversa. A partir de R$10 por mês, você já pode me ajudar a pagar os profissionais envolvidos nesse podcast. E dependendo do valor que contribui, você recebe recompensas diferentes. A partir de R$30 por mês, por exemplo, você já ganha descontos em serviços dos nossos parceiros. Para saber quem são os parceiros desse podcast, é só ir nos destaques lá no Instagram, no @agenteconversa, que lá eu explico sobre como apoiar e também falo dessas empresas parceiras. Mas se você não puder contribuir por enquanto, financeiramente, não tem problema, me ajude compartilhando, mostrando para os seus amigos e familiares, porque isso já ajuda bastante. Se você não segue o perfil lá no Instagram, é @agenteconversa, no Facebook está como Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho muitas coisas também, além do conteúdo do podcast. Se você quiser sugerir temas, enviar perguntas sobre o tema da semana, dar alguma ideia legal, mande mensagem lá nas redes sociais ou pelo Telegram. Só colocar lá na busca no Telegram, @agenteconversa. Se quiser enviar áudio, pode enviar também, que vai aparecer aqui em algum episódio. As mensagens que você manda vêm parar aqui no quadro Fala Lá em Casa. Tem também um quadro com dicas da semana, com dicas dadas pelos convidados. Entramos no mês de maio, mês que é comemorado o Dia das Mães e também o Dia Nacional da Adoção, dia 25 de maio. Por isso, hoje e na semana que vem também, vai ser esse o nosso tema, adoção. O assunto é tão bom, tão extenso e tão importante, gente, que eu resolvi dividir em 2 episódios. Hoje vamos ouvir histórias de pessoas que geraram seus filhos fora da barriga, que passaram por uma gestação de muito mais que 9 meses, que se emocionaram ao encontrar seus filhos pela primeira vez. História de pessoas que conheceram suas crias já grandes, outras ainda bebê. Um casal homoafetivo com 2 pais que passou pelo puerpério e chorou, se desesperou como toda mãe. Vamos ouvir aqui também histórias de quem está aguardando na lista de espera, ansiosa pela chegada do filho, e a história da Érica, que foi adotada há anos. Hoje já tem sua própria família e filhos. No episódio da semana que vem, eu converso com uma advogada que trabalha com adoções há 18 anos, com uma psicóloga especialista em adoções e com uma mãe adotiva que desenvolveu um aplicativo para ajudar crianças e adolescentes que fogem do padrão mais procurado pelas famílias. Converso também com 2 mulheres que fazem um trabalho lindo por todo esse processo, que são as doulas de adoção. Você já ouviu falar? Pois é, eu nunca tinha ouvido falar até gravar esse podcast aqui também. Então se prepara, porque hoje você vai começar a entrar nesse mundo dos filhos que vieram do coração, dos filhos que foram tão esperados como os que são gerados na barriga. E vai ouvir histórias de 5 famílias que abriram seus corações para mostrar para você que sim, é possível ter uma família real que tanto foi esperada. Então vamos lá! As pessoas falam, ai, toca sininho. Eu falei, gente, eu não sei, meu sininho não tocou. Eu olhei, eu só falei, gente, é a coisa mais linda do mundo inteiro, né? Mas assim, você não fica, ai meu Deus, tô amando desde o segundo 1. Não sei explicar, eu fiquei louco de sei lá do que,
Não dá pra falar que é de amor, porque o amor você vai construindo, assim, né? Aí você fica louco, assim, você fica encantado, apaixonado, você fica apaixonado. Esse é o Leonardo de Castro. Ele conheceu o Carles em 2010 em Barcelona, se casou em 2012 e em 2014 veio morar em São Paulo. Ele sempre quis ser pai. Decidiram então adotar uma criança. Entraram com pedido de adoção, querendo uma menina até os 3 anos de idade, porque queria mesmo viver essa fase da criança pequena, sabe? Mas, no meio do processo, decidiram ir para a Espanha, que é o país de origem do marido dele. Então, esse processo de adoção teve que ser congelado por um tempo, mas ele só pode ficar parado por 3 anos. Caso contrário, seria cancelado. Então, quando estava próximo da data limite, eles conversaram e decidiram voltar para o Brasil justamente para poderem adotar a criança que tanto queriam. Tiveram que ser reavaliados, mas não perderam lugar na fila de espera, porque o número do processo era o mesmo. E o resto da história, eu vou deixar ele contar. A gente, quando terminou isso, quer dizer, quando a gente voltou oficialmente para a fila, a gente ainda assim achou que, enfim, pela ignorância também de saber que a gente manteria o nosso número do processo, a gente achou que demoraria pelo menos uns 2 anos, 3 anos. Né? Era uma coisa que para nós era, então vamos trabalhar, vamos se organizar, mas vai demorar, né? Enfim. E aí, num dia, num grupo desses que a gente ia na roda, uma menina comentou, ela falou, eu descobri que tem alguém lá que eu conheci num outro grupo, um casal de meninas, e tem como saber o lugar da fila de vocês. Aí eu falei, gente, tem como saber, mas isso é legal? É legal? Não entendi nada. Ela falou, não. Informação privilegiada. A forma que é legal, amigo, tá louco? Tipo, você pode saber, vai lá e tal. E aí isso me deixou, imagina, eu falei, gente, tem como eu saber? Que curiosidade. E foi nesse dia que eu descobri que o nosso número se manteve. Porque eu fui conversar com ela e eu fui com a minha sogra, veio visitar a gente, e ela falou, por que você não me leva lá no... Enfim, foi tudo ao mesmo tempo, né? Ela falou que eu queria muito conhecer o fórum e tal, porque eu acho que também a família, se você não inclui nesse contexto, fica muito longe, assim, fica muito difícil, porque você conta as coisas, mas é tudo meio distante, é engraçado isso. E aí ela falou, eu queria ir lá ver, pelo menos o prédio como é, sabe assim? E nesse tempo a gente teve essa roda. Essa menina comentou dessa possibilidade de saber o lugar da filha, a gente foi, e aí eu dei o número do meu processo, e aí veio a chefe ali do departamento das assistentes sociais, que eu não conhecia. E ela saiu super simpática e eu diria até que carinhosa. E as pessoas no fórum são bastante, né, enfim, formais, ninguém vai, vai se acercar muito calorosamente de você. E ela foi super, veio, me deu um beijo, um abraço, abraçou a minha sogra, tudo bem, como é que vocês estão? E eu já achei aquilo, eu falei, nossa. E aí, ela falou, porque aí eu comentei com a menina que estava na porta antes dela, quando eu dei o meu número do processo, ela falou, ficou curioso para saber que lugar vocês são, da filha e tal. E eu falei, fiquei muito, na verdade. E ela falou, então, vocês são o número 9 da filha. Uau! E aí sabe quando você... Falei, como? Mas, gente, pera, calma, gente, de quantas? 9 de quê? Nós sabemos, tipo... É muito perto isso? Ela falou, sim, é muito perto. Eu falei, não, mas quanto tempo é isso? Não tô entendendo. Minha sogra do lado, tipo, sem entender nada, desesperada. Ela falou, olha, eu acho que, assim, uns 6 meses, pelo menos, mas é meio que isso. Ela falou, eu não posso te dizer uma data exata, um tempo exato, porque eu não sei. Mas eu acredito que aí pelo menos 6 meses no máximo, mais ou menos. E aí eu, sabe assim, dá aquele frio na barriga. Meu Deus, já tô grávida então, né? Menos de 9 meses. Gente, você fala, meu Deus, vai chegar, tipo, tá próximo, não consegui acreditar. Ela falou, fica tranquila. Aí eu fiquei super emocionada, né? Aí eu expliquei pra minha sogra, ela também. Ela falou, fica tranquilo, fala pro seu marido, fiquem tranquilos. Ela falou, comecem agora, então, né, com esse tempo, se preparar mesmo. A preparar a casa, a pensar como é que vai ser isso. Ela falou, enfim, com relação à idade é impossível saber se é um bebê, se é uma criança, né, assim, para comprar coisas, mas assim, vão se preparando, vão se cuidando, né. Aí a gente voltou pra cá, a gente saiu, eu liguei pro Carlos, eu falei, meu Deus, olha o que aconteceu, ele não acredito, 6 meses, tudo mais. Enfim, muita emoção. Passou uma semana, minha sogra foi embora. Minha sogra, acho que eu vou ficar então, esperar 6 meses. Mas não tinha como, enfim. Ela voltou
E ela ficava num quarto, a gente mora num apartamento de 2 quartos, ela tava no outro quarto. E a gente fala, vamos começar então a arrumar esse quarto? Aí o Carlos ainda fala, mas será? Vamos esperar um pouco mais. E aí eu que já sou pra lá, eu falei, não, vamos começar, a gente já tem que ir chamando. A gente já tá chamando ela faz tempo. Vamos pintar o quarto, comprar umas coisinhas, vamos começar a chamar, vamos chamar. E a gente pintou o quarto, não tinha comprado cama nem nada ainda. Eu tava trabalhando, eu saí do meu emprego quase uma semana depois dessa notícia. E aí eu falava pro Carlos, eu falei, eu sinto que agora, tipo, eu saí do trabalho, eu acho que talvez vai ser tudo meio junto, sabe? Nossa, mas o que você tá falando? Eu falava, eu acho que vai ser tudo vai acontecer meio junto, sabe? E aí, na semana seguinte que a minha sogra foi embora, fui almoçar com meus pais. Num dia, sabe aquele dia que você tá desanimado? E você fala, o que eu vou fazer da minha vida? Ai, meu Deus. E tipo, quando será que a minha filha vai chegar? E minhas questões de trabalho mesmo, que eu particularmente tenho. Mas o que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou seguir então? Vou pra lá, vou pra cá. E meus pais, vem almoçar com a gente, vamos no shopping. E eu, gente, não aguento mais shopping, pelo amor de Deus, vou. Aí fui. Aquele shopping lotado, imagina, praça de alimentação, quinta-feira de chuva, cidade parada. E aí eu tô comendo lá meu macarrão, aí toca o meu telefone. Eu tenho, obviamente, todos os telefones do fórum anotados no meu celular, né? Mas eu, enfim, ali, né, rápido, nem olhei. Entendi, oi, tudo bem? Aqui é a fulana do fórum. E eu, quem? Fulano do fórum. Eu falei, gente, mas eu não conheço você, né, assim, quem é você? Que fórum? O que você tá falando? E aí ela falou, olha, a gente não se conhece, mas eu tô te ligando pra dizer que tem uma criança no perfil de vocês. Vocês têm interesse ainda na adoção? Aí e é sempre, e é uma pergunta padrão, assim, eles sempre perguntam, você ainda tem interesse? Você pode estar 6 meses na fila, 2 anos, 10, eles sempre perguntam. É meio que de praxe, assim. Aí eu falei, não, claro, óbvio que eu tenho interesse, né? Tipo, mas você fica tão, eu tenho a sensação, quando eu lembro, quando eu conto, que é como se alguém tivesse, imagina, fecha seus olhos, imagina, alguém pegou você por trás da camiseta e te levantou, e você ficou meio suspenso, como se você pesasse nada, você fosse do tamanho de uma pluma. É como se alguém tivesse me levantado naquela praça e eu ouvia, mas eu não entendia nada. Eu falei, não, eu tenho. Mas ela falou, então, vocês podem vir amanhã no fórum pra eu contar a história dela, enfim, pra gente conversar? E aí eu falei, olha, não, calma, eu vou amanhã pro Iotim. eu posso ir outro dia? Não, mas calma, não, eu vou amanhã. Mas é que eu tenho uma viagem. Sabe assim, você se confunde o dia inteiro. Ela falou, calma, fica tranquilo. Eu falei, não, eu tô tranquilo. Imagina. Aí eu falei, olha, eu posso fazer uma coisa? Eu vou ligar pro meu marido agora, eu posso te ligar daqui a pouco? Ela falou, claro, imagina, fica tranquilo, me liga daqui a pouco. Eu falei, então tá, eu já te ligo, um momento. Aí eu desliguei o telefone, minha mãe e meu pai me olhando, minha irmã também tava junto, me olhando com uma cara, tipo, o que aconteceu? E aí eu fiquei, em vez de eu ter uma reação, sei lá, começar a chorar e ficar muito emocionado, eu fiquei muito irritado, porque eu não conseguia ouvir, eu não tinha conseguido, assim, foi meio conturbado. Assimilar, entender o que ela tava falando. E numa praça de alimentação barulhenta. Eu falei, gente, não sei, me ligaram, mas calma, eu preciso sair. Aí eu levantei e fui procurar um lugar um pouco mais tranquilo. E aí eu não achava um lugar, aí tinha uma saída de emergência, me enfiei na saída de emergência, bati a porta, fiquei lá no escuro, com aquela luzinha de fundo, e falei, gente, eu vou ligar pro cara, porque assim, pelo amor de Deus, aí liguei pra ele não atendia. Eu liguei umas 18 vezes. Eu falei, gente, não é possível. E aí eu lembrei, eu falei, cara, hoje era o almoço de despedida dele do trabalho antigo e ele ia começar um trabalho novo. Aí eu falei, gente, ele tá no almoço de despedida da agência. Putz, meu. Liguei. Aí ele me atende, ele falou, o que aconteceu? Né? Tipo, que susto, sabe? 18 ligações. Aí eu falei, ligaram pra gente do fórum. Ele, como? Eu falei, ligaram. Tipo, chegou, falou que tem uma criança no nosso perfil. Chegou. Aí nessa hora eu comecei a chorar. Porque aí eu entendi, né? E ele, não, amor, mas a gente tem uma viagem pro Iotim amanhã. Como é que a gente vai? Pro fórum. Eu falei, amor, a gente não vai pra BH, a gente não vai pra lugar nenhum. Amor, chegou. Ele, quê? Não, calma. Amor, calma. Posso te ligar daqui a pouco? Foi tipo... Também precisou de um tempo. Foi tipo em cadeia, sabe? Aí eu falei, não, calma, vamos falar. Ele falou, não, calma, eu já te ligo. Mas eu falei, então, mas eu preciso ligar pra ela. Não, claro, fala que a gente vai. Eu vou ligar então pra cancelar a passagem, o hotel, né? Enfim.
Respirei fundo, liguei pra ela e falei, olha, tá ok, então a gente vai amanhã e tudo mais. Ela falou, então tá, fica tranquilo. Aí eu falei, mas tem como saber, tipo, a idade dela? A gente sabia que era uma menina porque foi uma das nossas especificações do perfil. Uhum. A gente queria menina, mas a idade, enfim, a gente não sabia. Aí ela falou, olha, não posso falar, enfim, é do perfil que vocês colocaram. Aí eu falei, não tem como falar mesmo? Ainda tentei fazer um bem brasileiro. Não tem mesmo? Aí ela falou, não tem como. Eu falei, então tá. Então, obrigado. Amanhã a gente tá aí 1h. Perfeito, tchau. Desliguei. Aí fui falar com meus pais, aí todo mundo chorou. E aí, enfim, aquela comoção, né? A gente ficou... Porque não cai a ficha. Não cai a ficha. Uhum. Eles me deixaram em casa, eu fiquei a tarde inteira sozinho em casa, pensando no quarto. Aí a cabeça, ela fica dando volta, você fica... É uma coisa muito louca. No dia seguinte, a gente foi pro fórum, à 1h. Eu acho que esse foi um dos dias que eu fiquei mais nervoso, assim, mais do que, sei lá, qualquer outro, eu acho. Inclusive, eu não sei, eu acho que foi o que eu fiquei mais nervoso mesmo. A gente esperava e eu não conseguia... Eu sentava, levantava no banheiro. Aí quando eu voltava, o cara falava, amor, a moça saiu, é pra gente entrar. Eu falava, ai meu Deus, calma, eu vou no banheiro. Aí ele falava que quando eu ia no banheiro, ela aparecia de novo. A gente ficou, tipo, muito tempo nesse jogo, até que ele falou, segura esse xixi que a gente vai entrar. A gente entrou, e aí ela, né, enfim, e aquela coisa, o fórum é aquilo que eu falei antes, é um lugar que não, enfim, não é assim pessoal, não é acolhedor, você não sente, ai que gostoso estar nesse fórum, né? Aquelas repartições de plástico dos anos, sei lá, 70, 80. A gente se meteu naquele buraquinho. 2 pessoas que a gente não teve contato, tanto a psicóloga quanto a assistente social, elas não fizeram parte do nosso processo. A gente conheceu elas ali na hora, mas elas foram maravilhosas. E a gente sentou, elas explicaram um pouco, né, a história dela e falaram, olha, o nome dela é Cláudia Vitória. A gente, como? Como? Sabe assim? E o cara ele falava, amor, eu tenho certeza que ela vai vir com um nome bem brasileiro, sabe assim? Sei lá. Aí ela falou, Cláudia Vitória, a gente, ai meu Deus, Cláudia Vitória. E a gente, nesse caminho pra essa conversa, a gente falou, os dois a gente acordou e tal. E eu falei, amor, eu tenho certeza que ela tem 3 anos. Aí o cara diz, eu também. Eu acho que ela é mais, assim, né, maiorzinha, deve falar já, e não sei o quê. Nada. Ela falou, gente, então ela é um bebê, ela tem 9 meses. A gente, 9 meses. Enfim, aí ela mostrou uma foto, mas que você também não consegue, né? Aquela foto meio estourada, muito branca, você não conseguia ver direito. Mas enfim, gente, um bebê, né? Coisa mais linda. Qualquer bebê é lindo, não tem jeito. Aí eu falei, olha, a gente tem que conhecer ela, né? Ela falou, não, vamos combinar então amanhã pra vocês irem, né, no abrigo que ela tá. Eu falei, não, meu anjo, a gente não vai amanhã, não. Tem que ser hoje. Vai hoje, agora. Pelo amor de... Não vou. Eu falei, você não tem noção. É agora, não tem como. Você tem certeza? Falei, absoluta. Falou com a juíza, ela voltou. Aí ela volta com um documento, né, de fato, que você pode visitar o abrigo. E a gente foi. E aí, olha, eu vou te dizer também. Que dia, gente, que dia. Aí a gente chegou naquele abrigo... sabe abrigo que tem... Quer dizer, sabe abrigo não, as pessoas geralmente não conhecem. Casa de vó, você entra com aquele cheiro de feijão, de comida, e com uma vibe gostosa. Eu falava, gente, eu imaginei outra coisa, né? Assim, eu imaginei, sei lá, tudo menos isso. E todo o nosso processo, Thaís, é engraçado, porque as pessoas falam às vezes, você romantiza tudo, e você é... Eu falei, gente, calma, eu romantizo a minha vida e a minha história, então é minha e deixa eu contar do meu jeito, né? Começa daí. Mas assim... Todo mundo que a gente encontrou no caminho foram pessoas muito legais. Então, assim, eu acho que a gente teve muita sorte nesse quesito, porque a gente podia ter encontrado com, sei lá, com uma psicóloga, ou que a gente não tivesse muita afinidade. Ou, sabe assim, o nosso caminho, ele foi um caminho muito feliz, porque a gente encontrou com pessoas muito positivas como nós, né, e que estavam na mesma energia. Então, isso é muito legal. Então, quando a gente chegou nesse abrigo e foi tão bem recebido de novo, como a gente foi recebido no fórum e nos grupos de apoio e tal, tudo isso só, né, te fortalece, né? E aí ela falou, olha, eu vou trazer a Claudinha. Aí veio uma psicóloga com a Claudinha, coisinha mais linda, toda arrumadinha, com um laço na cabeça. A gente detesta laço, mas ela veio com um laço gigante na cabeça. E a gente, ai meu Deus, que linda. Enfim, é muita emoção, né? Eu preciso falar que eu tô chorando há um tempo já aqui te ouvindo, viu? Ai, não, é que é muito...
é muita emoção, assim, é muito forte, né? E é isso, né? Cada um vive de uma maneira, né? Eu sou de um jeito, eu sou desse jeito assim que falo, né? O Carlos já é um pouquinho mais contido. E cada história é uma história, né? Não dá pra... É isso que eu falo, às vezes eu acho que a gente tem uma história muito feliz, mas tem histórias que são mais complicadas, né? Enfim, cada processo é muito único, assim como cada criança, enfim, cada família. A gente ficou uma semana fazendo aproximação. Então a gente ia no abrigo, tinha 2 turnos, né? Então a gente podia ir ou de manhã ou à tarde. Então a gente ia revezando cada dia no horário para entender o horário dela, para conhecer ela, né? Como que ela é de manhã, como que ela é de tarde. Mas é aquilo que eu falei, quando é uma criança pequena é mais fácil, né? Porque assim, um bebê de 9 meses que tá começando a, né, quer dizer, que engatinha, que se apoia, fica de pé, você não tem muito, ela não fica chorando, né? É bem bebezinho, você vai pegar no colo da comida, enfim, a interação é essa, né? E aí o Carlos, ele tinha terminado, né, lá quando ligaram pra gente, o último dia dele no trabalho, e ele começaria nesse trabalho novo. E aí a gente conversou, ele começou a ficar aflito, ele falou, gente, eu vou ter que voltar a trabalhar segunda-feira, e como é que a gente vai fazer? Porque assim, que eu não quero, né? Porque eu quero viver isso agora. E eles queriam que a gente ainda ficasse, sei lá, eles queriam 2 semanas de aproximação. Aí a gente conversou com o pessoal do abrigo e com o pessoal do fórum, e o cara explicou a situação. Ele falou, gente, é isso, saí de um trabalho, eu achei que eu ia para um outro para ficar mais estável ainda, para poder ter licença paternidade, mas assim, aconteceu tudo junto. E eu não tenho, né, assim, como é que eu faço? Eu preciso ir pra casa com ela antes. Aí ele conversou com o chefe novo dele, ele falou, olha, Carlos, eu consigo te dar 1 semana a mais. Assim, né? Teria que começar nessa segunda, começa na outra. Mas mais que isso eu também não tenho como. Então, um acordo de todos, em comum acordo, a gente conseguiu trazer a Claudinha pra casa. E foi também tudo super, assim, tudo perfeitinho, ela super tranquila, a gente veio pra casa explicando, contando. Ela é muito de boa, ela sempre foi muito de boa. Mas eu ia falando, contando, olha, filha, a gente vai chegar na sua casa, essa casa é assim, tem uma gatinha, Antônio, né? Minha mãe fala, vai falando, sempre tem que conversar muito, vai falando. Fala quando dorme, quando ela estiver dormindo, você fala que você ama. Mas tem que falar tudo. Então eu ia falando. E aí a gente chegou em casa e foi também super gostoso. Veio a minha família toda. Sei lá, depois de 1 hora que a gente estava em casa, apareceu todo mundo, também foi lindo. E aí a gente ficou, ela chegou em casa na quinta, a gente ficou quinta, sexta, sábado, domingo. Os 3 em casa, né? Eu, Carlos e ela. E enfim, aí vivendo aquela, né, loucura, entendendo como que a gente faria. Eu acho que um lado positivo dessa história é que nessa semana de aproximação, a gente saía do fórum e ia comprar tudo que você pode imaginar, né? Imagina. Cama, roupa. A minha irmã tem uma filha, então assim, ela guardou durante todo esse tempo tudo da Alice. Então a gente tinha absolutamente tudo, todas as idades. Mas enfim, sempre tem que comprar alguma outra coisinha, então a gente também teve esse tempo, sabe, de comprar, e mesmo da gente como casal aproveitar, porque a gente falava, vamos no cinema hoje à noite, aí no dia seguinte, vamos sair pra jantar e tomar um drink, porque a gente nunca mais vai fazer isso. Então, era bom porque teve um lado muito consciente de aproveitar. Vamos dormir até as 11 horas, porque não vai rolar mais, sabe assim? Foi gostoso, porque também foi quase uma despedida de solteiro essa última semana. E aí, na segunda-feira, quando o Carlos teve que trabalhar, foi quando o bicho pegou. Porque aí, até então, eu que romantizo a vida e a gente estava dividido tudo nesses 4 dias, quando chegou na segunda-feira, eu falei, gente, mas espera aí. Ninguém me avisou que existe uma coisa chamada puerpério, ninguém me avisou o que acontece depois. Espera aí, eu fiquei só com a parte fofa da história, né? E aí o Carlos, tipo, tô indo trabalhar, eu, aos prantos, literalmente, assim, desesperado. Eu lembro de um sentimento e de uma sensação, de um medo que eu até então não tinha sentido, não me lembro de ter sentido, um medo mesmo, um medo, chorando, e ele me olhou, tipo, na porta, assim, ele falou, Léo, respira, para de chorar.
Ele falou, para de chorar, porque assim, você tem que cuidar de uma criança agora. Tipo, ele falou, eu queria muito poder ficar, mas eu não tenho outra opção, né? Assim, não tenho outra opção, eu tenho que trabalhar. E eu lembro que eu fiquei, assim, no primeiro dia, mal real. Então, assim, em vez de ser, primeiro dia também, que eu fiquei sozinho com a minha filha, foi lindo, não foi horrível. Eu fiquei super tenso. Aí você ouve 1000 coisas, cada pessoa te fala uma coisa. Então eu não sabia o que fazer, não sabia se eu pegava. Aí se eu pegava, eu lembrava a gente falando, mas não pega demais, que se pega não sei o que lá. Vai estragar. E aí se pega de menos, vai ter um trauma, outro trauma. Nossa, eu não conseguia fazer nada. Foi horrível. Chorava, minha mãe veio pra cá, eu chorava, minha irmã veio, eu chorava. Aí, o famoso puerpério. Aí chegou uma amiga à tarde, final do dia, falei, posso passar aí pra conhecer a Cláudia? Eu falei, pelo amor de Deus, vem. Ela entrou chorando aos prantos. Ela falou, amigo, vou te falar uma coisa. Você só tem que fazer uma coisa. Que é o que você quiser. A filha é sua. Você vai saber o que fazer. Né? Você vai saber como fazer. E não vai ter pessoa que vai fazer melhor que você. Então relaxa. Se você quiser pegar, pega. Se você não quiser pegar, não vai. Mas só você vai fazer. E o que você fizer vai ser o melhor pra ela. Eu parei de chorar na hora. Que maravilhosa. Eu falei, gente, era só isso. Né? Olha que simples, era só isso. E aí eu relaxei. E aí foi maravilhoso. E agora, assim, né, passado quase um ano, eu vejo que foi muito desafiador. Eu fiquei full time com ela 9 meses. Então é isso, né? Assim, foram 9 meses deliciosos com ela, mas que eu também me senti muito sozinho, sem amigos. Falei, gente, meus amigos desapareceram. Cadê as pessoas, né? Tipo, oi? Eu vou passar pra te visitar, não posso, tá trânsito, enfim. Né? Entendendo um pouco. Se entendendo no mundo, de novo, né? Como pessoa, que agora é pai, enfim. E como fazer. Mas com ela foi muito gostoso. E hoje em dia eu penso que é um privilégio, né? Poder ter ficado com ela 9 meses totalmente. Foi super importante pra gente. E aí depois, agora no final do ano, né? A gente foi viajar e aí ela começou na escolinha em fevereiro. Na creche, né? Na creche em fevereiro, que aí eu também entendi que Nesse ano agora. Nesse ano, é. E aí eu também entendi, eu falei, gente, então assim, foi super importante ficar junto, mas agora eu também tô sentindo que eu preciso voltar a fazer minhas coisas e ter um pouco o meu espaço de novo, né? No mundo, me entender de novo. Sim. E aí vem a quarentena. E aí vem a quarentena e te dá um tapa na cara e fala, você achou que você viveu um puerpério, meu amor? Ó, agora eu vou te botar num puerpério com o marido e com a filha, vamos lá. O que você faz? E foi isso, assim, mas é uma história muito linda, assim. Adorei sua história, adorei conhecer. Que bom. Obrigada por ter aberto o coração, contado aí em detalhes. Não, me emocionei aqui, já tô 15 minutos, acho, com as lágrimas escorrendo aqui. Mas você sabe que Obrigada, eu gosto muito de falar, de contar a minha história. Eu nem lembro, às vezes, de fato, porque quando, enfim, você não sai contando para as pessoas e fico muito tempo sem falar sobre isso. Então, quando eu vou falando, eu vou também relembrando e revivendo. E tem uma coisa que é legal para quem estiver te ouvindo. Durante esse processo, eu resolvi criar um canal no YouTube que, na verdade, tem, sei lá, não lembro agora, deve ter uns 10 vídeos. Porque eu me sentia muito sozinho e não sabia, de fato, como dividir. Então, eu falei, gente, eu vou, enfim, sei lá, ligar essa câmera e falar o que está acontecendo. Explicar um pouco como é. Então, se alguém tiver dúvidas sobre adoção, coloca no YouTube. O canal chama Canal Adocica. Legal. E é importante saber também... E no Instagram, como que é? E o Instagram é Leozito de Castro, que aí é o meu Instagram mesmo pessoal, mas que eu também divido, enfim, algumas coisas, fotinho, e às vezes faço uns vídeos e conto um pouco dessas aventuras. Mas para quem estiver ouvindo também, tiver interesse sobre adoção, existe um grupo de 2 pessoas que são... Quer dizer, enfim, é um grupo que está crescendo muito, mas é um trabalho que chama-se Doulas de Adoção. Então, assim como na... Doulas? Doulas de adoção. Assim como que tem a doula do parto, tem a doula de um processo de adoção. Eu participei da primeira formação aqui no Brasil em janeiro. Estou em processo ainda de formação, porque a gente tem que fazer um TCC, um trabalho. Então, eu futuramente serei a primeira doula homem do Brasil. Que demais. Mas é importante as pessoas saberem que é isso. Então, busquem o @doulas de adoção no Instagram. É um grupo, vão ter doulas por todo o Brasil.
que estão em formação, mas quem tiver dúvidas pode mandar tanto para as meninas lá do @dona de adoção ou para o meu Instagram mesmo, e as pessoas saberem que elas não estão sozinhas e que tem como, enfim, ter acolhimento e passar por tudo isso com apoio mesmo, porque é muito diferente. Eu acho que o meu processo teria sido diferente se eu tivesse tido uma doula, né? Alguém que me desse informação Sim. de qualidade, que pudesse me ajudar a construir esse caminho de maneira mais tranquila, sabe? Aham. Então é bem Ótimo. Eu legal. ia te pedir uma dica, então você já deu Pra mim são assim as gurus da adoção. Elas da são pessoas adoção. muito especiais, então quem quiser cola nelas porque vai ser certeiro. Obrigada, Léo. Muito grata por ter Obrigado, participado Thaís. aqui, por ter topado falar com a Obrigado. gente, contar um pouco da sua história. Fico muito feliz. Sucesso pro seu podcast, né? Que Obrigada. tá longo. Um beijo. Né? Na minha cabeça ainda tinha um pouquinho, lá no fundo tinha um pouquinho. Poxa, um filho que nasce da minha barriga me ama, né? Porque ele nasceu comigo, ele é uma coisa mais forte, é uma ligação mais forte, né? Mas meus filhos não vão chegar de mim, né? Eles não estão aqui dentro. E aí, será que eles vão me amar? E se eles não gostarem de mim? Né? A gente tem essas dúvidas, né? E isso só o tempo para falar. Essa aí é a Mariana. Ela sempre teve vontade de ter filhos, mas o primeiro plano não era adotar. Conheceu o marido em 2011 e no ano seguinte descobriu um câncer no ovário. Ela então congelou os óvulos pensando na tentativa de engravidar após o tratamento. Acontece que recebeu a notícia de que teria que tirar o útero e então o plano de fazer inseminação não aconteceria. A Mariana mora em Valinhos, no interior de São Paulo, e contou aqui pra gente como foi todo o processo de adoção. Oi, tudo bom? Tá, obrigada por ter convidado, tá, para participar. Muita honra. Bom, vamos lá. E aí que foi, né, a questão do Alexandre já olhou para mim e falou, olha, eu falei que a gente ia adotar. E aí eu fui amadurecendo essa ideia, né? Então, na verdade, a questão da adoção, para mim, surgiu a partir do tratamento, da quimioterapia, né? Enfim. Acabando todo o tratamento, a gente começou a pensar mais, né, sobre a questão da adoção e a gente começou a ir atrás. Eu moro em Valinhos, então o primeiro passo que a gente deu foi ir até o Fórum de Valinhos, conversar com a assistente social e saber, né? Porque a gente não sabia nada, não entendia nada sobre o assunto, eu não sabia onde começar, por onde começar. Eu acho que o assunto adoção é pouco falado, né? A gente não sabe muito bem como que funciona, né? Então, o primeiro passo que a gente deu, que eu fiquei sabendo através da internet, através de pesquisa minha mesmo, foi que eu teria que ir até a vara da infância e juventude da cidade que eu moro. Então, a gente foi até a vara da infância aqui de Valinhos, a gente conversou com a assistente social, e aí a gente deu a entrada a todo o processo, que é responder um questionário bem grande, as documentações necessárias, né, que foram pedidas, fotos de casa, enfim, documentos pessoais, e esse questionário que a gente teve que responder. E aí começou a nossa batalha em busca dos nossos filhos. A gente já tinha ideia mais ou menos do que estava no nosso coração, né? A gente sempre quis 3 filhos. Então a ideia inicial foram 3 irmãos, né? A gente colocou, né, no questionário que aceitávamos 3 irmãos. Estipulamos uma idade também, máximo de 6 anos. A gente deixou bem aberto, a única questão era a idade até 6 anos e, na verdade, até 6 anos e 11 meses, né, que eles falam. Foi a única restrição de sexo, cor, aí a gente não deixou bem amplo. E do Brasil inteiro também, né, porque você pode escolher os estados, né, que você pretende adotar. Então, a gente deixou o Brasil inteiro e também abre um pouco o leque, vamos dizer assim, né. Então, até que foi um pouco rápido o nosso processo. A gente demorou mais para a gente entrar na fila de adoção, né? Todo esse processo demorou um pouquinho. A gente ficou 2 anos
a partir do momento que a gente conversou com a assistente social a primeira vez, até a gente entrar na fila de adoção, né, que é a habilitação para adoção, foram 2 anos. Esse tempo foi pelo... É o tempo que eles levam para ver se vocês podem ou não adotar, é isso? Para eles autorizarem. Esse tempo é um pouco relativo. Esse tempo é um pouco relativo. Tem gente que fala, nossa, mas são 2 anos para você se habilitar para adoção, para aí começar a procurar, né, os teus filhos, tal. Mas na verdade é um pouco relativo. Nosso, a gente deu um pouco de azar, sei lá se foi azar também, eu acredito muito que é o tempo certo, né? Mas o Fórum de Valinhos ficou um tempo sem psicóloga, então acabou demorando um pouco o processo, porque esse período tem alguns passos para passar, né? Então tem a questão dessa documentação, depois você passa com assistente social, você tem que passar com uma psicóloga, a assistente social vem na sua casa para conhecer, tem um curso que precisa fazer. Assim, é um tempo necessário, eu acho, também, né? O importante é uma segurança para as crianças, né? O pessoal da vara, das assistentes sociais, psicólogas, conhecerem bem os casais que estão entrando para a fila de adoção, né? Então, é um período importante, não é uma demora, mas necessária, né? E como que foi esse processo aí para vocês, né? Para o casal, esse tempo de espera? Vocês estavam muito ansiosos? Vocês acharam que demorou muito? O que vocês pensavam durante esse tempo até receber a notícia? Como que foi daí para frente? Bate uma ansiedade, né? Não tem como negar que é uma ansiedade grande. Eu acho que eu comparo com um casal que está tentando engravidar, por exemplo, e vai fazer um teste de gravidez e dá negativo, aí depois vai tentar de novo. Eu comparo muito com esse período de ansiedade, né? E é uma ansiedade grande, porque a gente fica esperando o telefone tocar e o telefone não toca. E aí você fala, mas preciso marcar a entrevista com a assistente social, mas ela não marca. Então a gente fica numa situação de ansiedade, porque não depende só da gente, né? Depende do pessoal do fórum, e a gente fica só no aguardo, né? Esperando. Mas hoje, lógico, com os meus filhos, né, que já estão comigo, graças a Deus, eu penso diferente. Eu entendo muito bem que esse tempo é necessário para amadurecimento dos pais também, né? É um momento também que a gente tem. Eu, por exemplo, né, que a adoção caiu um pouco no meu colo, assim, né? Eu precisei de um tempo para estudar, para ler sobre adoção, para pesquisar sobre adoção, sobre a idade das crianças. Então, eu acho que é um período importante, que dá uma ansiedade, mas é um período importante para a gente se atualizar também sobre o assunto, né? Para a gente ficar mais preparado para receber essas crianças, né? Porque eu falo que uma grávida, ela tem 9 meses para se preparar, né? E muitas vezes até para comprar algumas coisas, né? Para arrumar um quarto. Então, a grávida tem esses 9 meses, né, de preparo. E eu acho muito importante, porque, para mim, esses 2 anos antes de entrar na fila de adoção, serviu para isso, para me preparar um pouquinho mais, né? Para entender um pouco desse mundo adotivo, como que funciona, como que não funciona, o que pode acontecer. Afinal, a gente nasce um filho já um pouquinho mais velho, né? Eu falo, meus filhos já nasceram de mim, já nasceram falando, andando. Então, eu acho importante esse período para a gente entrar mais nesse mundo adotivo. E aí, como que foi quando vocês receberam, então, a notícia? E quantos anos eles tinham? Há quanto tempo está com vocês também? Então, aí, passando esse período, né, que fomos habilitados, aí chega aquela fase, nossa, quando que será que eles vêm, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, a gente nunca sabe, né? E então eu tinha um pouco de ideia que não seria tão difícil pelo nosso perfil, né? De 3 irmãos, e da idade também, um perfil mais amplo, mas a gente nunca sabe, né? E então, assim, a partir do momento que me ligaram, né, a assistente social me ligou, falando, olha, vocês estão habilitados, deu tudo certo e tal.
A partir desse dia, nossos filhos chegaram depois de 1 ano e 3 meses. Então, mais 1 ano e 3 meses de espera, né? Então, ao todo foram 3 anos e 3 meses. Bom, vou contar desde o dia que a gente ficou sabendo, que foi muito gostoso. Eu trabalho com meu marido, né? A gente tem uma empresa juntos. E no final do dia, assim, toca meu celular. Era um número desconhecido, falando que era do fórum de Campo Grande. E eu, no começo, eu fiquei um pouco desconfiada, né? Falei, gente, será que é trote? Será que não é? E aí me falaram, era uma moça, assistente social, falando que tinham 3 crianças num abrigo, lá do Mato Grosso do Sul, com o meu perfil. Se eu tinha interesse em conhecê-los, né? Se eu tinha interesse em saber da história deles. E na hora eu falei, lógico, né? Com certeza, né? Já comecei a tremer, aquela coisa, suando. E meu marido estava do meu lado, né? Que a gente estava no escritório. E aí já coloquei no Viva Voz, a gente já começou, né? A emoção forte, assim. E aí ela me explicou que eram 3 irmãos. O João, na época ele tinha 5 anos. E as gêmeas, 2 menininhas de 2 aninhos. Aí, na hora, o coração já bateu forte, porque eu sempre tive uma coisa muito forte com gêmeas. É uma coisa que eu não consigo nem explicar, mas eu sempre tive muita vontade de 2 meninas gêmeas e tal. E perguntou se a gente queria ver foto deles na hora. Eu falei, lógico, né? Manda e tal. E mandou para o meu e-mail. E na hora que eu abri a foto, a gente começou a chorar demais, assim. Foi uma coisa muito forte, uma coisa que eu não... É difícil explicar em palavras, assim, né? É uma coisa que parecia que eu já tinha visto aquelas 3 crianças. Parecia que eu conhecia, ou parecia que eu tinha desenhado eles. Eu falo que eu desenhei eles, de tão perfeito que eles eram pra gente, assim, né? Foi uma emoção muito forte mesmo. E passando isso era uma terça-feira. O nosso caso de adoção também foi muito diferente da maioria. Não sei se é bom ou ruim, mas foi diferente. Foi muito rápido também o processo nessa parte. Que isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira já ligaram para a gente pedindo nossos documentos, perguntando se a gente já podia ir para o Mato Grosso. A gente foi. Sexta-feira a gente já estava lá. Então, assim, eu tive a notícia das crianças na terça e na sexta-feira eu já conheci meus filhos, pessoalmente, né? Então, foi muito rápido, né, o processo. Enfim, a gente não estava preparado para nada, minha casa não estava preparada, não tinha quarto, não tinha roupa, não tinha nada. A gente só comprou a cadeirinha do carro, caso a gente voltasse com as crianças, porque também a gente não sabia o que ia acontecer. E chegamos lá na cidade deles, nessa sexta-feira. A gente se encontrou numa brinquedoteca, o abrigo achou melhor a gente não visitá-los lá dentro do abrigo, para preservar as outras crianças. Então eles já tinham sido avisados que vocês estavam chegando, então eles sabiam. Eles sabiam. Eu não sei como que foi contado isso para eles, porque as meninas eram muito pequenas, né? As meninas não entendiam muito bem ainda, né? O João já entendia, o João com 5 anos já sabia bastante coisa. Então, assim, com ele foi mais bem trabalhado, elas conversaram, elas falaram que ele estava muito empolgado, que ele estava muito feliz. E então a gente se encontrou nessa brinquedoteca, que era perto do abrigo onde eles moravam. E foi muito gostoso. A gente chegou, assim, a reação, claro, né? Fico pensando na cabecinha deles, o que passa nessa hora, né? Mas o João, ele estava apreensivo, com medo, mas feliz ao mesmo tempo. Então foi aquela conquista no brincar, né? Então a gente ficou brincando um pouquinho mais com ele, né? Porque a gente precisava conquistá-lo primeiro, né? Que ele era o mais velho das irmãs. Ele se sentia o responsável pelas irmãs, né? Então, naquele momento a gente ficou brincando, a gente ficou 2 horas nessa brinquedoteca com eles. Não vou negar que é um pouco estranho, né? Que é uma coisa um pouco diferente. Porque aquela sensação gostosa demais que a gente teve quando viu as fotos, na hora que você vê pessoalmente, é um pouco estranho, né? São crianças que você não conhece, a gente não pode negar isso, né?
São nossos filhos, é uma emoção muito grande, mas são crianças que você não conhece. E o amor vai ter que ser conquistado, né? Não é o amor à primeira vista, aquela coisa forte. O amor é conquistado no dia a dia, né? Então, no começo não foi tão tranquilo, né? Mas assim, esse dia, por exemplo, a gente ficou 2 horinhas com eles. Na hora que a gente achou que fosse embora, a juíza falou, não, agora você pode levá-los. Então a gente já foi embora com eles nesse dia mesmo. Então foi tudo muito rápido. Normalmente são 90 dias de adaptação, né, com os filhos. Bom, saímos lá da brinquedoteca e fomos com eles pro hotel, né? É uma situação difícil, porque você fala, gente, tá, e agora? Né? Até agora foi tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Eles são lindos, eles são nossos. Mas e agora? O que a gente faz? Né? Eu lembro que estava quase na hora da janta, assim, era umas 6h30 da tarde. Um olhou para o outro e falou, o que a gente dá para comer? O que eles comem? De onde eles vêm? Para onde eles vão? Né? O que a gente faz? E eu lembro até que a psicóloga, né, que cuidava deles lá do abrigo, muito gente boa, a gente teve um contato muito bom, assim, eu precisei muito dela nos primeiros dias, principalmente, né? E ela falava assim, Mari, eles amam pizza, leva eles numa pizzaria. Aí eu ficava assim, mas 2 menininhas de 2 aninhos, pareciam 2 bebezinhos, porque elas eram muito pequenas, mas já comendo pizza. Eu falei, mas ela falou, vamos, né? Vamos fazer isso. E aí, então, fomos os 5 para uma pizzaria. E é uma situação, né? A gente não sabia se dava na boca, se eles comiam sozinhos. É engraçado, né? Hoje, a gente pensando, é engraçado, né? No dia foi um pouco estranho. E, enfim, ficamos os 5 dias no hotel com eles, lá na cidade deles mesmo, né? E com contato o tempo todo, né, com a assistente social, com o pessoal da vara da infância, com o pessoal da equipe técnica do abrigo também. E, enfim, eu lembro que elas falavam muito isso. Elas falavam assim, olha, quando nasce um bebê, você não consegue, na maternidade, falar assim, olha, deixa ele um pouquinho aqui que eu vou para minha casa pensar, né, deixa eu... Ela falou, não, o filho nasce, a mãe nasce junto e tem que, né, e bola para frente. E então, assim, esses dias foram engraçados, né? A gente tem 1000 histórias assim desses dias de não saber o que fazer, não saber como lidar, não saber como conversar. Então, passaram esses 5 dias, viemos os 5 para casa e aí começou, né, a nossa Big Family. Existe um medo, assim, vocês não serem aceitos pelos filhos? Medo, talvez, de não criar essa conexão? Não sei se existe também esse medo vindo de vocês não criar essa conexão, não da criança não criar com vocês. Como que foram esses sentimentos, assim, dentro de você, Mari? Muito. A gente sente muito essa parte. Eu acho que eu, um pouco mais do que meu marido, para ele foi muito mais fácil lidar com tudo. Eu acho que, principalmente por ele ter caso de adoção na família dele, eu acho que para ele era muito mais fácil lidar com isso. Porque ele sabia que era normal, né? Ele tem um tio que é adotivo e ele sempre soube, ele nasceu, né, já com esse tio, então ele sabia que o amor é igual do tio que era biológico para o tio adotivo. Então, assim, ele já tinha essa coisa muito natural da adoção, né? Para mim, como era um mundo novo, eu tinha um pouco desse receio, mas assim, as crianças já vão chegar grandes, e se eles não gostarem de mim? Né? No começo, é o que eu falei, eu tinha uma rejeição do meu filho que me fazia um pouco mal, mas é o quê? Até eu entender que, na verdade, não era uma rejeição, era um medo que ele tinha também. O mesmo medo que eu tinha, ele também sentia, né? E com isso a gente teve que criar aquele vínculo, né, de mãe, de filho. E esse vínculo, quando surge, aí a gente se entrega e vê que aquele medo era besteira, né, que não precisava daquele medo, né, que o amor cura tudo, passa tudo e é normal, né? E é amor de mãe, de filho, e não tem quem fale que é diferente, né? Que esse amor é diferente de uma mãe biológica.
o começo, eu falo que é um pouco conturbado, né? É um período difícil, pela mistura de sentimentos, eu falo. É muito sentimento envolvido, né? Então, é esse medo deles não me amarem, com a alegria de eles chegaram, né? Foram tão esperados, tão aguardados, né? Então, eu falo que um período gostoso que eu lembro da minha gestação foi que, às vezes, a mãe pensa, né? Ai, será que vai ter a cara do pai? Será que vai ter a cara da mãe? Né? Como que vai ser o cabelinho? Não sei o quê. Para mim, já era uma coisa assim, gente, que idade será que eles vêm? Como será? Que cor que eles são? Como que é o cabelo? Como que é o olho? Será que eles têm o nariz grande, o nariz pequeno? Então, é uma coisa assim... a idade, para mim, era uma coisa muito gostosa de se pensar, né? Que idade será que eles vêm? Né? Então, eu tinha muita curiosidade, era uma coisa muito gostosa de se sentir. E quando você vê que eles estão na tua casa, né? Que eles criaram forma, que eles estão na tua casa, que você fala, poxa, que legal! Um chegou com 5 anos, a outra com 2. Aí você fala, poxa, que bacana, né? Então, é uma realização muito grande, é uma espera muito difícil, né? De quem está na espera de adoção. E então, assim, é uma mistura de quando eles chegam, é uma mistura de poxa, que delícia chegaram, mas poxa, que medo que eu tenho. Não nego que já passou muito na minha cabeça, hoje não passa mais, mas no começo passava muito. Ai, será que quando eles crescerem eles vão querer conhecer a família biológica? Como que eu vou lidar com isso? Eu tinha muito medo disso, muito medo. E foram conversas enormes com meu marido sobre isso, para até eu chegar a um ponto de me acalmar e, se eles quiserem, eles têm o direito, né, de conhecer a família biológica. Então, hoje é uma coisa tranquila, mas no começo era um medo, um pavor que eu tinha. E então, assim, as coisas vão acalmando com o tempo, né? Lógico, com muita ajuda, né? De grupo de apoio à adoção, de terapia, que aqui em casa, os 5, a gente faz terapia, os 5 juntos. Então, assim, algumas coisas ajudaram. Vocês fazem juntos mesmo, ao mesmo tempo, mas, todos? Ao mesmo tempo não, mas com a mesma pessoa. E qual que foi o maior desafio, ou tem sido o maior desafio para você, Mari? O maior desafio, eu acho que hoje eu compreendo que é o maior desafio de todas as mães, né? Que é dar uma boa educação, que é dar o amor incondicional, mostrar isso para eles, né? O nosso amor incondicional, criar pessoas do bem, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente pensa muito nisso, né? Como que meus filhos vão ser, né? Quando eles forem adultos. Então, assim, hoje eu já entendo que as minhas maiores preocupações são as preocupações de todas as mães, né? E isso, para mim, no começo, também era uma coisa que eu tinha um pouco de medo. Eu lidava um pouco com a maternidade adoção e maternidade biológica, eu tinha um pouco eu achava que eram 2 coisas diferentes. Hoje eu já entendo que é uma coisa só, né? Agora, com relação à adoção mesmo, a maior dificuldade... Deixa eu pensar, tá? Olha, se fosse no começo eu ia ter tanta coisa para falar, mas hoje já é uma coisa tão mais normal que eu fico até pensando. Já faz quanto assim, tempo que vocês estão juntos? São 3 anos juntos. Dia 9 de junho, aniversário da nossa família de 3 anos agora. Que legal. É legal, né? Porque são 3 filhos, só que tem um aniversário, assim, de chegada, de família, de todos juntos, né? Aniversário da família. A gente comemora, todo dia 9 de junho, a gente comemora o dia da família. Que delícia. Você tem alguma coisa, assim, para indicar? Um livro, um filme, qualquer coisa que tenha te ajudado aí nesse processo, que você queira indicar para quem está ouvindo e também se interessa em adotar? Tem um livro que eu gosto muito, que eu gostei muito, aliás, de ler, que me ajudou bastante, bastante. É de uma amiga minha, né, da Cecília Sarinho. Ela é super especialista em adoção, ela é advogada, já trabalhou com adoção bastante tempo, e ela escreveu um livro que chama O Milagre do Amor. Ele é um livro muito lindo que conta casos reais, né, do meio adotivo, e me ajudou muito, principalmente a entender que tudo que eu estava passando no começo com meus filhos era normal, né?
Então, acalma o coração, né? Eu falo quando tudo que é ajuda de livros ou de grupo de apoio, eu acho que dá uma acalmada no coração, né? Pra gente ver que todo mundo passa pelas mesmas coisas, né? Então, esse livro me ajudou muito, O Milagre do Amor, da Cecília Sarinho. Obrigada pela dica, obrigada por ter topado conversar aqui, por ter aberto aí um pouco da história de vocês pra gente. Obrigada a você, tá? Um prazer, viu? Prazerzão falar sobre a minha história. Eu, na verdade, tenho muito orgulho de tudo que eu passei e passo agora com meus filhos. Vamos ouvir agora uma história de uma mãe que adotou adolescentes. O termo adoção tardia não tem sido mais tão usado, porque dá a ideia de que é algo feito fora do tempo certo. E como não se tem um tempo certo para adotar, é preferível não usá-lo. Porém, ainda é como se referem às adoções de crianças maiores. Em 2009, apenas 30% das famílias concordavam em fazer adoção tardia. Hoje, esse número subiu para 46%. Mas, na prática, em 2018, ocorreram menos adoções tardias que em 2017 e 2016. Então, quero apresentar aqui para vocês a Bel, que faz parte dessa estatística porque adotou 3 adolescentes no ano passado. Ela falou assim para mim: você tem certeza que você não é a mãe de barriga dessas crianças? Porque como é que você sabe tanto deles? Eu não sei dos meus 2 filhos o tanto que você sabe dos seus filhos. Falei, porque já fazem 10 meses que o que eu mais faço é observar os 3. É um laboratório dioturno, todo santo dia. A minha missão na vida era ser mãe deles. E quero fazer isso da melhor forma possível, que tiver o máximo e o impossível do meu alcance. A Bel é de Campinas, também do interior de São Paulo. Em 2003, quando ela parou de tomar anticoncepcional para engravidar, descobriu ter um câncer de mama. Fez o tratamento e, quando estava completando 5 anos e quase liberada para tentar engravidar novamente, descobriu o segundo câncer de mama. Era 2008. Passou de novo pelo tratamento e, em 2012, tirou o DIU, próxima de completar 40 anos de idade. Mas ela não conseguia engravidar. No ano seguinte, foi fazer inseminação, mas também sem sucesso. Foi quando o médico descobriu que o marido da Bel produzia espermatozoides com pouca mobilidade. Tentaram novamente a inseminação. Nas 2 tentativas, 3 óvulos foram fecundados. Portanto, em nenhuma delas a gestação prosseguiu. Foi então que, em 2014, resolveram entrar na fila da adoção. Fizeram um curso preparatório, mas por problemas pessoais adiaram os planos. Foi apenas em 2018 que entraram novamente com pedido de adoção. Em menos de 1 ano, os filhos chegaram. Um de 11, outro de 13 e outro de 15 anos. Eu queria aqui que você contasse pra gente um pouco da sua história, então, como que chegaram esses 3 filhos para você, né? Trigêmeos, só que de idades diferentes. Como Isso. que foi aí tudo isso? Foi a realização de um sonho. Foi a gravidez mais longa, acho que já pensada em passar. Foram 17 anos esperando realizar o sonho de ser pai e mãe. Quando você diz 17 anos, foi o tempo desde quando vocês começaram a tentar engravidar, né? Sim, isso. Tá. O nosso processo de adoção, efetivamente, até que foi relativamente curto, porque a gente entrou com a documentação em maio de 2018, e a nossa habilitação, então o nosso positivo, vamos dizer assim, saiu dia 24 de janeiro de 2019, e no dia 27 de fevereiro a gente foi chamado para conhecê-los. Ah, super rápido. Sim. Nosso perfil era até 3 crianças, até 14 anos. E quando a gente foi chamado para conversar no fórum, foi nos contado, né,
uma história. Antes de contar a história, a gente queria falar que tem uma característica de uma das crianças aqui que foge um pouco do perfil de vocês, que a criança mais velha tem 15 anos e não 14. E a gente, na hora, falou, não tem nenhum problema, né? E quando foi passada a história deles, assim, a gente, sem ver fotos, sem ver carinha nem nada, a gente já, o coração já bateu mais forte, com a certeza de que a gente tinha encontrado, né, os filhos que a gente procurou por 17 anos. E naquele momento ali, nós descobrimos que não, a adoção não era uma segunda opção. A adoção, com certeza, depois de tudo que a gente já passou e já viveu, né, principalmente agora depois de um ano com eles, era um meio da gente chegar nos nossos filhos que já estavam prontos, esperando a gente encontrá-los. Eu não sei explicar com certeza, mas foi uma sensação de que eu já conhecia eles, assim, de algum lugar. Eles não eram estranhos, não sei te dizer, né? Nosso caminho acho que nunca se cruzou fisicamente, assim, mas foi uma sensação, nossa, que eu já conhecia de uma vida inteira. E como que foi essa adaptação deles, Bel? Eu queria saber, assim, por ser uma adoção tardia, se você acha que foi mais complicado por isso ou não? Ou você acha que isso não interferiu? Queria saber como que foi essa adaptação deles e de vocês nesse processo de conhecimento. Olha, se eu te falar que a adaptação foi fácil, eu vou estar mentindo, óbvio, né? Mas eu não acredito, eu não acho que a adaptação tenha sido difícil, nem pelo fato de ser um processo adotivo e nem por eles serem maiores. Por que eu falo isso? A gente tem um grupo de apoio que eu acho que é vital para todos. Acho que deveria existir um grupo de apoio para as mães não adotivas também. Eu acho que é mais uma dificuldade de seres que não se conviviam, que vieram de mundos diferentes e que você tem que juntar tudo num mundo só, numa realidade só. Eu acho que, assim, não é fácil para os pais, mas eu acho que para as crianças também não é, né? Você continua, você, o adulto, você continua na sua casa, que você conhece, dormindo na mesma cama, conversando com as mesmas pessoas, no mesmo trabalho. Para eles é completamente diferente, né? Fora isso, que pela minha idade, eu acho, minha idade do meu marido, se a gente tivesse optado por criança pequena, eu acho que a adaptação seria muito mais difícil, né? Porque, imagina, 3 pequenos chegando em casa, você tendo que trocar fralda, dar banho, né, dar papinha e alfabetizar, tudo ao mesmo tempo, misturado. Mas o quanto a gente não foi, nossa, mas vocês são doidos, mas são doidos, 3 uma vez, meu Deus, mas nossa, mas já são grandes, nossa, mas porque você tem um pré-conceito de assuntos que você não vivencia e que com o tempo vai te mostrando que não é bem assim, né? Então, vou falar que a gente não ficou inseguro? Ficou. A gente ficou inseguro com a quantidade? Ficou. Mas eu não acho que a gente teve insegurança em relação à idade, não. Porque a criança, ela vem com a mochilinha dela. A mochilinha dela
carregando toda a história dela, desde dentro do útero materno. O bebê saiu, ele já tem uma mochilinha. Ele já carrega N coisas de que ele passou dentro desse útero materno. Traumas, violência e tudo mais. Eu acho que assim, e a gente tem a nossa, né? A gente também carrega os nossos traumas todos. Existe a dificuldade da adolescência? Existe. Adolescente é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas o menorzinho, ele tem todos aqueles traumas dele. Num ponto que, às vezes, quando muito pequenininho, ele não vai saber verbalizar. Ele não vai saber fazer conexões. Então, no momento de birra, e qualquer criança faça, de brigar, espernear, gritar, quando não sabe verbalizar, quando não tem a linguagem formada ainda, vai ficar muito na conta da adoção. Se uma criança adotada fizer isso, ou uma criança que não foi adotada, está na sua família de origem. Mas a gente consegue, eu acho que assim, você tem como conversar. Mas conversar com adolescente é fácil? Não, não é fácil. Vou falar que assim, eu converso do mesmo jeito com os 3? Não. Ainda a gente está há 1 ano, então assim, imagina como se essas crianças, como são os filhos de 1 ano numa família. Você está reconhecendo aquele ser humano ainda. Como é que você lida, como é que você, o que deixa ele bravo, o que deixa ele feliz, qual é a linguagem que você usa, qual o tipo de conforto que ele gosta ou que ele não gosta. Então, assim, isso acontece com qualquer indivíduo, certo? Mas, por exemplo, nessa coisa de tentativa e acerto ou erro, é que a gente vai construindo uma relação, como num casamento também, né? Você namora anos uma pessoa, quando casa, fala, mudou alguma coisa quando você vai para todo mundo para a mesma casa? Eu acho que também tem isso, uma bagagem que você vai trazer. Você, adulto, a criança pequena, a criança da primeira infância, ou a criança de 7, 8 anos, ou um adolescente, vai trazer. Só que eu acho que a gente consegue verbalizar melhor para tentar entender. Então, quer dizer, eu estou falando que aqui na minha casa a gente tem um diálogo perfeito entre nós 5. Não tem. A gente tem dificuldades de comunicação, como em qualquer família, né? A diferença é que eu tirei uma licença maternidade bem gigantesca aqui para ficar acompanhando ele. Se você descobre a característica, esse aqui eu posso conversar abertamente, esse aqui eu não posso conversar abertamente. A menina tem que conversar de uma outra forma. Como é que você chega? É diferente, é uma aproximação mesmo, por isso é chamado período de aproximação por causa disso. Vocês ainda estão nesse processo, né? Na realidade, a gente acabou pegando agora o documento definitivo deles, que para mim, para ser sincera, não fez nenhuma diferença. Para mim, o dia que eu botei o olho em cima já era meu, e, né, independente. Tinha um receio muito grande, né, porque a gente tinha que ser aprovado também, né, porque tem essa. O pequeno, ele não tem opção, né, ele vai ser levado, né. O grande, ele tem que aprovar o pai e a mãe, ele tem que nos adotar também. E como que foi isso para vocês? Vocês estavam ansiosos, com medo de não serem aprovados? Não foi, continua sendo, né? A gente, eu principalmente, assim,
passo os meus dias tentando acertar sempre. Sei que não vou acertar sempre, né? Mas ainda sinto medo da não aprovação. Não que isso chegue a me tolir de corrigir, de orientar o caminho certo, puxar fora do caminho errado. Com certeza não vou conseguir atingir 100% de êxito, né, nessa minha missão aqui. Então, esse medo logo no começo de você não ser aprovado, de falar assim, a gente olhou, mas não gostou da cara deles, não quero nem tentar, nem conversar. Lógico, a gente teve. Mas eu acho que esse medo depois foi modificando. Ele não foi sumindo, mas ele foi modificando. Hoje, a gente tem muito medo de errar no traçar o caminho deles, né? Legal. Obrigada, Bel. Imagina. Obrigada por contar aqui sua história pra gente. Obrigada a você, Thaís. A espera é longa, mas vai trazer o encontro certo, sabe? Eu acho que esse tem que ser o maior objetivo, você encontrar o seu filho, porque não pode ser qualquer criança, não é qualquer criança que vai suprir, vai completar a sua família, tem que ser a criança certa. Então, eu acho que esse tempo é essencial para esse encontro, sim. A Georgia está na fila para adotar uma criança. Ou duas, porque no perfil ela colocou que aceita irmãos de até 8 anos de idade. Ela entrou na fila depois de quase 10 anos que estavam tentando engravidar. Nos exames dela e do marido, ela disse que não deu nenhuma alteração. Então acha mesmo que o filho que tanto quer já está esperando por ela em uma instituição de acolhimento. Oi, Thaís, muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com você, viu? Georgia, conta um pouco pra gente da sua história. Você tá no processo aí para adotar? Vocês estão aguardando? Como que foi, né, que começou, inclusive, toda essa história? Conta pra gente. Vamos lá. A história é longa, mas é bonita, né? Eu casei muito novinha, casei com 18 anos, por vontade mesmo, sem pressão. E a gente construiu uma vida junto, e quando a gente foi tentar engravidar, a gravidez não vinha, né? Passamos por todo o processo que acho que todo mundo que tenta passa, né? De medicação, de médico, tratamento e tudo mais. E não veio, assim, não tem nenhum motivo fisiológico para isso, né, não ter acontecido. E a questão da adoção sempre foi um assunto aqui em casa, sabe? A gente sempre conversou sobre isso, sempre era uma pauta, assim. Mas eu acho que todo mundo, né, não sei, tô falando por mim, né, mas assim, aqui a gente tinha esse preconceito de achar que era muito difícil, muito demorado, muito burocrático, precisaria ter muito dinheiro e tal. E a gente acho que acabou demorando para ir atrás por conta disso, por conta desses preconceitos mesmo. E quando a gente foi no comecinho, foi ano passado, foi no meio do ano passado, e fomos até o fórum, e aqui em Jundiaí, eu sou de Jundiaí, né, a gente tem uma assistência muito legal, tem um grupo que chama Sementes, e eles dão todo o suporte para as famílias que querem adotar, que gostam do tema, né, e até para as famílias que já adotaram, muito bacana, assim. E aí a gente fez todo o processo, realmente, quando você chega no fórum dá uma desanimada, né, porque são muitos cursos e uma vez por mês, então você vai computando, né? São 3 módulos de curso, por exemplo. É uma vez por mês, então você já calcula 3 meses e por aí vai, né? Mas a gente deu muita sorte que a gente conseguiu pegar os módulos na sequência, e quando foi final do ano a gente levou os documentos no fórum. E aí quando a gente foi agora em abril, nós soubemos que o processo tinha corrido mais rápido do que costuma ser, e nós estamos habilitados, quer dizer, desde agora de abril estamos na fila para
para adoção. Foi super rápido do que a gente conversa com as pessoas, que costuma demorar entre 1 ano e um ano e meio. O nosso demorou 7 meses, nosso processo. Olha que ótimo. Escolhemos, né, até 2 crianças, né? Então, são irmãos, provavelmente. Então, pode vir uma ou 2. Não escolhemos cor de pele, nem sexo. E nós colocamos uma faixa etária até 8 anos. Que é uma faixa etária dentro do que aparece para o sistema aqui da nossa região, né? Mas isso é uma coisa muito pessoal, né? Assim, é uma decisão muito pessoal. Nós pensamos aqui dentro do que cabe na nossa família mesmo, né? Não pode ser levado em consideração acho que por outras famílias, né? Sim, e agora como que você fica aí nessa espera e nessa expectativa? Porque até agora a gente só conversou aqui com quem já adotou, já tá com as crianças em casa, contou para mim assim esse processo, né, de espera, como foi quando recebeu a ligação, como foi encontrar pela primeira vez as crianças. E aí, com você, a primeira vez agora eu tô conversando com quem ainda está esperando. Então, eu queria saber com você, assim, Georgia, como que é essa espera? É realmente assim como se fosse uma gravidez, né? Que você fica lá na expectativa, só que uma gravidez que você ainda não sabe nem o tempo, né? Não são 9 meses que vai esperar. Eu acho que é a ansiedade mesmo, né? Que fala mais alto nessa situação. E agora que a gente sabe que tá mais próximo, assim, eu falo que, para mim, é como se já existisse, já estivesse no caminho mesmo, né? Então, o que eu faço para me controlar? Porque eu já sou ansiosa por natureza, assim, né? Mas eu estou me informando bastante, estou procurando ler sobre o assunto, de falar de pessoas que já adotaram, de que estão na fila também, e aí ocupar a cabeça com outras coisas, né? Porque senão é uma gravidez que não tem prazo, então você fica meio, né, perdido, assim. Então, para isso não acontecer, estou procurando ocupar a cabeça mesmo. Mas, assim, não tem jeito. Tem hora que eu me pego pensando, assim, sabe? Como vai ser, vontade de comprar as coisas para as crianças, assim. É bem Mas não sabe nem a idade que vai chegar também, né? Não sei, então, porque a gente coloca ali no perfil até 8 anos, então tem uma grande chance de vir pequeno ou de vir maiorzinho, então não dá para comprar nada, assim, né? Mas a minha ansiedade é mais nisso, assim. E agora com essa questão também da pandemia, tá tudo parado, então a gente sabe que por agora não vamos ter alguma notícia, mas é uma ansiedade sem fim, assim. Eu por mais que tenho pouco tempo na fila e sei que a espera vai ser um pouco longa ainda, mas é como se a gente eu já me sinto mãe, assim, sabe? É bem engraçado, é diferente. É um sentimento que eu acho que eu não tinha sentido ainda. E a família, Georgia, ela tá envolvida com isso, né? Irmãs, os pais, como que ficam assim nessa história? Eles também ficam ansiosos juntos, também estão na expectativa? Você envolve eles ou tá mais entre você e seu marido? Olha, eu me surpreendi muito, assim. Foi até bonito o que aconteceu com a gente. Quando nós começamos o processo, nós contamos para nossas mães. E foi, assim, uma notícia muito legal, muito bem recebida por elas, assim, né? Nossos pais são falecidos, o meu e o dele, então contamos para nossas mães e foi super legal. E eu, logo, com a minha ansiedade, querendo contar para a família inteira já, mas, logicamente, que a gente teve essa cautela de não contar. Nós contamos no Natal, para todo mundo, que ainda não estava sabendo, né? E foi super legal, assim. Todo mundo recebeu, foi muito emocionante. E a gente tem medo de ser julgado, de ser questionado, né? A gente nunca espera como vai ser a reação das pessoas, a gente nunca sabe, né, como vai ser. Mas, assim, foi maravilhoso. E é uma troca muito grande, né? Todo mundo quer saber quando vai acontecer, qual é o próximo passo, porque para todo mundo é uma novidade, né? É uma maternidade para todo mundo diferente, uma gestação diferente. Então, cada passo que a gente alcança, cada notícia que a gente recebe, a gente compartilha e é sempre muito bem recebido, assim. Eu imagino que tenha gente que esteja preocupado por conta de que existe uma coisa da nossa cultura até, né, de
aquela criança fez isso, mas também ele é dotado, né? A gente tem essa coisa de achar que a criança que veio de um outro lar é mais bagunceira, é mais violento, sei lá, mais mal educado, e eu acho que é uma coisa que está sendo muito quebrada atualmente, assim, né? Então eu acho que eu tenho essa preocupação, e é o que eu falo, esses cursos que a gente fez, para esses módulos, né, de palestras que a gente participou até para entrar para habilitação, é muito esclarecedor, assim, né? Então você vê que realmente criança é criança, independente de onde ela veio e da história dela, né? Tudo a gente pode moldar e contornar. Então eu tenho muita esperança que a gente vai ter alguns obstáculos, eu acho que sim, mas que vai ser superado. E eu acho que nossa família está do nosso lado e a gente vai ter muito apoio de todo mundo, com certeza. Tudo bem que é filho em qualquer situação, mas é uma maternidade, uma paternidade diferente. A gente não pode falar que não é, porque né? No final, o resultado é o mesmo, de família, mas esse encontro é diferente. Então, eu acho que o caminhar também tem que ser diferente, né? Para mim, para nós aqui, fez muito bem estar com um grupo de apoio, conversar com pessoas que já passaram por isso, trocar experiência, né? Eu acho que é, assim, fundamental. E eu aconselho, assim, quem estiver procurando, pensando em adotar, buscar apoio. Eu sei que não tem em toda a cidade, mas, assim, acho que tentar... Eu li muito sobre isso, assisti coisas na internet sobre isso, porque eu acho que essa formação é muito essencial, né? E para fortalecer a gente nessa espera mesmo. Porque eu conheci, por exemplo, uma família que ficou 5 anos na fila. Mas eles receberam uma neném praticamente recém-nascida, que era o sonho deles. Então, quer dizer, valeu. Assim, eu não perguntei isso para ela, mas você vê a família lá completa, lógico que valeu a pena, né? E última pergunta aqui, Jorge, eu queria saber se qual que é a maior insegurança sua no momento, né? Porque quando você conversa com alguém que já está com os filhos, como, né, eu conversei, muitas vezes a gente esquece das inseguranças da época em que a gente estava à espera ainda. Então, eu queria saber agora, no momento que vocês ainda estão aguardando as crianças de vocês, ou a criança, o que vocês, como casal, têm como insegurança, maior medo? Qual que é essa maior insegurança de vocês hoje? Olha, eu acho que, para mim mesmo, como insegurança, eu acho que a parte financeira é uma coisa muito preocupante, né? Porque você sabe que vai dar um looping na sua vida, assim, né? Então, como é que vai ser? Será que eu vou dar conta e tal? Mas também uma coisa que me acalma muito é saber que, em relação a isso, todo mundo dá conta, né? De um jeito ou de outro, dá conta. Então, eu acho que é uma preocupação, acho que não é só da nossa família aqui, acho que todo mundo passa por isso. A minha insegurança, assim, que eu tenho em relação às crianças é a questão de... a gente conversou com alguns casais que passaram por isso. Então, o nosso perfil bate com o das crianças, né? Aliás, ao contrário, o perfil das crianças bate com o nosso perfil e a gente recebe a ligação do fórum, por exemplo, né? A aproximação, eu não sei se é igual em todo o país, mas aqui em Jundiaí são 3 meses de aproximação. Então, quer dizer, esse período eu vou ficar... a gente pegaria as crianças no abrigo, passaria um dia, depois uma pernoite, depois um final de semana e por aí ia aumentando, né? Meu medo é assim, chegar até a gente algumas crianças que não batam, sabe? Que a gente perceba que, olha, não é isso, eles não se abriram com a gente, eles não estão seguros com a gente e tal. E meu medo é esse, não ter essa coragem de dizer, olha, não são eles, né? Por ser criança, por saber que toda criança merece uma família, né? E eu acho que essa coragem de você falar, olha, não deu certo, não são eles, nesse prazo de 3 meses, você tem que ser muito corajoso para fazer isso, né? E eu tenho medo, talvez, de não ter... Se eu perceber que realmente não bateu, não deu liga ali, meu medo é não ter essa coragem de dizer, olha, não deu certo, sabe? Eu acho que a minha maior insegurança é essa.
Eu não sabia, nesses 3 meses, então, de adaptação, os pais podem, então, chegar e falar isso e continuar na fila? Sim, você volta para a fila. Tá. Esses 3 meses que a gente de aproximação que temos é para isso mesmo. E eu acho que é essencial ter essa coragem de dizer, porque, logicamente, se você não diz nada e prossegue, eu acho que é mais arriscado você ter que tomar uma decisão mais agressiva, né, de devolução, e isso é que eu não quero passar, entendeu? E, Georgia, você tem alguma indicação aqui para dar para quem esteja nos ouvindo, de algum livro que você tenha lido, algum filme, algo legal aí dentro desse tema aí da adoção? Olha, eu assisti aquele seriado ultimamente da N, acho que foi o último que eu assisti, que tem na Netflix, que eu não vou lembrar o nome completo do seriado. N com E, é isso? Isso, eu achei assim muito, muito bacana, até essa questão da aceitação dela na sociedade, dela se questionar e de se sentir menos por ser adotada e acharem isso dela também, né? Eu também sigo um canal no YouTube sobre maternidade, chama Amar Materna, não sei se você já ouviu falar. Legal, não conheço. É de adoção, não? Não, ele fala de um pouco de tudo, assim. Uhum. E aí eu normalmente escuto e eu acho super bacana. Legal, obrigada pela dica. E obrigada por ter topado conversar aqui com a gente, contar um pouco da situação de vocês, compartilhar um pouco a história de vocês. Me conta quando nascer, hein? Tá bom, eu aviso, pode deixar. Muito obrigada, viu? Dar à luz a uma criança é iluminar os seus dias, dividir suas tristezas, somar suas alegrias. É ser o próprio calor naquelas noites mais frias. Dar à luz é estar perto, é sempre chegar primeiro. É ter o amor mais puro, mais honesto e verdadeiro. Amar no primeiro olhar até o olhar derradeiro. Dar à luz é se estressar, é não conseguir dormir, é ser quase odiado por dizer não vai sair. Dar à luz é liberar, mas também é proibir. Dar à luz é ser herói com papel de vilão. É saber regrar o sim e nunca poupar o não. Não é traçar o caminho, é mostrar a direção. Dar à luz é ser presente nos momentos mais cruéis. É ensinar que os dedos valem mais do que os anéis. É mostrar que um só lar vale mais que 1000 hotéis. Dar à luz é se doar, é caminhar lado a lado. É a missão de cuidar, de amar e ser amado. É ser grato por um dia, também ter sido cuidado. É conhecer o amor maior que se pode amar. É a escola da vida que insiste em ensinar que para dar à luz a um filho não é preciso gerar. É entender que o sangue, nesse caso, é indiferente. Duvido o DNA dizer o que a gente sente. É gerar alguém na alma e não biologicamente. Pois não tem biologia e nem lógica para explicar o amor de pai e mãe. Não se resume em gerar. Quem gera nem sempre cuida, mas quem ama vai cuidar. Vai cuidar independente da cor que a pele tem, da genética, do sangue. O amor vai mais além. O amor tem tanto brilho que quem adota um filho é adotado também. Linda, né? Essa aqui é uma poesia de Braulio Bessa sobre adoção, chamada Dar à Luz, e foi enviada para mim pela Érica um pouco antes de eu gravar com ela. A Érica foi adotada aos 3 meses de vida e contou aqui um pouco também pra gente como foi sua história. Bom, eu sou a Érica, tenho 44 anos, casada, 3 filhos, sou professora e uma pessoa em construção, em autoconhecimento e pronto para o que daí vier. Você é mãe também, Érica? Sou mãe, 3 filhos, meus filhos são adultos já, né? Tenho filhos de 25 anos, de 23 e de 18. Tudo já grande. Fui mãe com 18, fui mãe jovem. Nossa, super cedo. Super cedo. E Érica, conta um pouco da sua história pra gente aqui. Você foi adotada quando era bebezinha ainda? Eu fui adotada aos 3 meses pelos meus pais. Meus pais, eles sempre me contaram, né, desde pequenininha. Eu sei que eu sou a filha do coração,
né, e que eu não sou a filha da barriga, e sempre com muita naturalidade, muito amor, e assim que eu conheci, né, a vida, que eu me conheço como pessoa e sempre me sentindo muito amada. E como que é isso, assim, né? Porque a gente, quando é contado desde pequeno para criança, não tem aquele dia em que você descobre, né? Mas, ao Não. mesmo tempo, quando falam desde pequenininha, você ainda não sabe nem o que é isso direito, né? Então, meio que vai sendo natural e devagar isso. Isso, a criança é espetacular, né? A criança lida bem com essas coisas. Eu lembro quando eu estava na escola, e na escola tinha uns trabalhos para mostrar sobre a vida, né, da família da criança, como que ela veio, e a mãe grávida, né? E eu lembro que eu falava assim, que eu ia trazer uma foto do coração da minha mãe grávida, né? E sempre foi de algo muito, sempre lidei muito bem com isso. Nunca me senti rejeitada, enfim, não tive esse sentimento enquanto pequena, conforme eu soube de toda a história, né? Depois eu vim crescendo um pouquinho mais, querendo saber um pouco mais a minha história. Minha mãe sempre me contou como foi que eu cheguei, como foi que eles me desejaram, né? Como eu cheguei até a eles. E essa história mais se reverberou quando eu me tornei mãe, né? Que é uma mãe adolescente. E então eu quis, olhando para a minha história, né, para poder, de certa forma, honrar essa minha vinda, minha chegada ao mundo, eu quis conhecer a minha família biológica, né, minha mãe biológica, e meus pais me ajudaram, né, quando eu quis conhecer, eles foram atrás, que eu queria poder honrar e para poder agradecer a ela por ela ter me dado a vida e por ela ter me dado uma boa condição de vida, nesse ato tão grandioso de poder, né, me proporcionar uma vida melhor, mesmo não sendo com ela, né. E aí eu pude fazer isso quando eu tinha 30 anos, poder fazer esse agradecimento, né, esse sentimento de gratidão que eu tive por esses 2 grandes atos, né, de eu estar aqui no mundo por ela ter me colocado no mundo e por ela ter me dado uma condição melhor de vida. E você, durante a sua adolescência, infância, você ficava imaginando como seria a sua família biológica, de onde você veio, assim, ou não? Ou sempre foi algo que não te trouxe curiosidade? Não, me trouxe, né, quando criança a gente eu perguntava para os meus pais como que foi que eu cheguei até a eles, e eles sempre me contaram toda a história, né, deles me desejarem, como foi que eu cheguei, né, até essa família. Eu sou a primeira filha deles, né, e eles me contaram que foi de uma pessoa que não podia criar, não tinha condições de criar, essa pessoa também tinha mais outros 2 filhos, não era casada, enfim. E tiveram todo esse cuidado, né, e foram muito queridos, assim, eles me ajudaram nesse processo quando eu quis conhecer a minha origem. Quando você perguntou, então eles aceitaram e te ajudaram a ir atrás da sua família? Sim, me ajudaram. Tanto minha mãe quanto meu pai. Me ajudaram, sim. E como que foi conhecê-los, assim, para você? Mudou algo dentro de você? Resolveu algo dentro de você? Como que foi conhecer sua família biológica? Resolveu, assim, nesse desejo que eu tinha de poder agradecer, porque quando eu me tornei mãe, eu senti essa vontade de, sem julgamentos, por que a pessoa, né, o que acontece, né, para poder abrir mão de estar com o filho, mas eu queria poder agradecer essa atitude tão grande, poder também agradecer quanto
que eu tô no mundo por conta, né, eu vim por ela e estar no mundo numa condição de vida melhor por causa dela. E me colocando no lugar de mãe, falei, como que será que estaria, né, um filho caso eu tivesse como estaria essa mãe, para falar assim, eu estou bem, estou viva, estou grata, tá tudo certo. Então foi essa a minha busca. Meus filhos participaram deste momento, minha família, né, toda participou, e foi bom, e foi só um grande abraço, um grande gratidão, e acabou por aqui. E você, assim, com a sua família, né, que você tá hoje, você sempre se sentiu acolhida, como você disse, pelos seus pais, pelo restante todo da família também? Sempre foi acolhida, sempre se sentiu fazendo parte dela, ou você em alguns momentos se questionava disso? Não, sempre me senti parte, sempre fui, Thaís, muito bem recebida, acolhida e amada, tanto pela minha família, né, meu pai e minha mãe, quanto por todos os parentes, toda a família tanto do meu pai quanto da minha mãe, nunca senti, ela não é, a filha não legítima, né, e sempre foi muito inteiro, muito íntegro, toda essa experiência, essa vivência. Eu sou muito agradecida, uma grande bênção mesmo, né, de poder conhecer esse amor, né, ter esse amor de forma diferente, porque é mãe, hoje mesmo, né, quando eu falei com a minha mãe, ela falou assim, filha, é mãe, eu amo, e não temos como conhecer diferente, né, esse amor maternal. Eu sou muito agradecida por ambas. E muitas mães que eu conversei aqui disseram, e também que eu acabei vendo assim, histórias de outras mães também, até que não participaram do podcast, mas tem muito esse medo de não ser aceito pelo filho, não ser amado pelo filho como elas amam. Sua mãe também passou por isso? Alguma coisa, depois vocês conversando depois de adulto, por algum processo assim que ela estava insegura? Ela já contou algo assim para você, não? Olha, não, sim, de insegurança, sim, nesse momento em que eu acredito que ela tenha tremido na base, mas ela foi firme quando eu conheci, né, a minha mãe biológica, para poder agradecer. E minha mãe, ela sempre me mostra, assim, também muita gratidão pela pessoa que me gerou, né. Mas acredito, ela sim tremeu na base, né, teve uma insegurança de não ser amada. Mas assim, é um amor que supera, é além, não é nem supera, é além de tudo. Minha mãe me conta que no primeira vez que ela me viu, que ela bateu os olhos e falou, minha filha chegou. Ela não teve dúvida, assim, foi um amor que foi arrebatador. No primeiro olhar ela disse assim, minha filha chegou para mim. E se você pudesse conversar, falar com as mães, né, adotivas que estejam escutando esse podcast, ou os pais que pensam em adotar, o que você falaria para eles, Érica? Que realmente é gerado do coração. É um amor assim que é grandioso e é uma troca. Minha mãe, assim, que a minha mãe, né, a minha mãe que me criou, né, é um amor imenso, é intenso, é imenso, e eu sou muito grata, e que eles confiem, acreditem, e que o amor, ele é acima de tudo. Não tenham medo, é muito bom. Como que sua mãe chama, Érica? Daisy. Minha mãe chama Daisy. Dona Daisy. Dá um recadinho então pra sua mãe também, Érica. Ai, mãe, te amo. A senhora é tudo pra mim, viu? Muito obrigada por toda a minha vida. Tô aqui. Obrigada por ter compartilhado a sua história aqui com a gente, aberto seu coração aqui com a gente, Érica. Obrigada, Thaís. Muito obrigada a você pela oportunidade, viu? Esse episódio, então, fica por aqui.
Obrigada por ouvir aqui mais uma vez Em Casa a Gente Conversa. Lembrando que o episódio seguinte é uma continuação desse daqui. Lá no próximo episódio eu vou falar com uma psicóloga que trabalha especificamente com adoção. Converso também com uma advogada que já trabalha há 18 anos nesse ramo também. Ela tira todas as dúvidas de quem se interessar em adotar, como que é o processo, como que funciona todos os lares, as instituições de acolhimento. Conversei e tirei bastante dúvida com ela também. Também tem a entrevista com 2 doulas de adoção que trouxeram esse trabalho aqui para o Brasil e fazem esse trabalho lindo ajudando famílias durante todo o processo, o antes, o durante, o depois do processo de adoção. E também com uma mãe adotiva que criou um aplicativo que ajuda crianças e adolescentes que fogem do perfil mais procurado pelos pais, ou seja, aquelas crianças e adolescentes mais difíceis de serem adotados. Então ela criou um aplicativo e explica lá também no próximo episódio como funciona esse aplicativo. Ela é lá do Sul, mas o aplicativo já funciona também em vários estados aqui do Brasil. Queria agradecer aos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, que lembrando aqui que quem contribui financeiramente lá no Catarse tem descontos com esses parceiros, e são parceiros que eu admiro muito, trabalhos que eu gosto bastante. O Ateliê Serenando de Marcenaria e Decoração, Trama Livre, que são panos de pratos representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também atendimento terapêutico para quem for aqui de Campinas e região. A Instinto Fotografia e Filme, que também atende Campinas e região, que dá descontos em ensaios e eventos. A Good Acessórios, que vende colares mordedores, super estilosos, adoro também, ela envia para todo o Brasil. A Nino e Bela Moda Infantil, também envia para todo o Brasil. Teta Healing, com Raquel Ribeiro e Eliel Paiva, inclusive participaram do podcast aqui sobre Teta Healing. Se você não sabe o que é, vai lá ver, que é incrível também. Eles também fazem atendimento online, além do presencial. São daqui de Campinas, mas fazem atendimento online também. Tem a Helena Coloma, que é maquiadora. Ela também, além de maquiar, vende curso de automaquiagem. E a Muriqui Moda Infantil, que também vende para todo o Brasil. E a Nelly, que é depiladora, faz também sobrancelha e massagem aqui em Campinas. Queria agradecer a esses parceiros por estar aqui com a gente no podcast, agradecer a você mais uma vez por nos ouvir e espero você então na próxima quarta-feira, um episódio novo, continuação desse tema daqui. Até lá, tchau, tchau! Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.